Meus irmãos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a saudação com a qual eu cumprimento a igreja toda semana, né? Toda vez que eu subo aqui no púlpito, porque eu entendo que a graça e a paz do Senhor Jesus é extremamente necessária para que nós entendamos a palavra do Senhor, para que, tendo paz com Deus, tenhamos paz uns com os outros, tenhamos paz interior, tenhamos paz no mundo que nós vivemos. Eu quero convidá-los para a leitura de um texto que está em Efésios capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 5. Só repetindo o que eu já disse outras vezes, essa porção do texto, do capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 14, é, no grego, uma porção só, né? um texto só, digamos assim. Nós temos aqui a saudação inicial de Paulo e temos toda uma sessão onde Paulo glorifica a Deus, exalta a Deus por tudo que ele é e por tudo que ele tem feito. Eu vou ler o verso 3, 4 e 5, que diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 6: Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Deus, mais uma vez, nós oramos ao Senhor e pedimos que Tu traga clareza às nossas mentes, para que possamos compreender, entender a Tua palavra e sermos edificados e abençoados por ela, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. O teólogo e comentarista A.C. Sproul, falando desse texto, ele diz o seguinte: poucas doutrinas suscitam tanta polêmica ou provocam tanta consternação como a doutrina da predestinação. Trata-se de uma doutrina difícil, que precisa ser discutida com grande cuidado e precaução. Apesar disso, trata-se de uma doutrina bíblica com a qual temos de lidar. Não devemos ousar ignorá-la. Praticamente todas as igrejas têm algum tipo de doutrina sobre a predestinação. Isto é inevitável, visto que o conceito claramente se encontra nas Escrituras. Muitas igrejas, entretanto, discordam, muitas vezes veementemente, quanto ao seu significado. O ponto de vista metodista é diferente do ponto de vista luterano, o qual discorda do ponto de vista presbiteriano. Embora seus pontos de vista difiram, cada um deles está tentando chegar a uma sólida compreensão desta difícil questão de maneira apropriada. Eu sei que eu não posso acrescentar mais nada, e não é necessário acrescentar mais nada ao que Sproul já falou sobre a doutrina da predestinação. Eu sei que todos nós já ouvimos falar sobre ela, ou quem não ouviu ainda, né, ouvirá nesta noite, mas a grande maioria das pessoas tem enorme dificuldade de aceitá-la. E eu não estou falando de pessoas que estão fora dos nossos arraiais. Há pessoas em nossos arraiais, nos arraiais presbiterianos, que não conseguem compreender esta doutrina e que não querem aceitá-la como sendo bíblica, ou não querem
aceitar a interpretação que a igreja presbiteriana e a igreja reformada dá a respeito desta doutrina. Na semana passada nós falamos sobre eleição e deixamos claro que a eleição é um ato da soberana vontade de Deus, que Deus soberanamente elege algumas pessoas para a salvação. A eleição não é a salvação em si, mas a eleição é a escolha que Deus faz para a salvação, e é claro que Ele também elege os meios através dos quais as pessoas eleitas para a salvação terão contato, tomarão contato com a verdade bíblica e serão abençoadas e salvas pelos meios por Ele decretados, e nós sabemos que entre estes meios, está, sobretudo e primeiramente, a vinda de Jesus a este mundo, a sua rejeição, o seu sacrifício, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão para a glória, onde Ele está agora assentado à direita de Deus Pai. Mas quando a gente fala de predestinação, o que é predestinação e o que é eleição na sua relação com a eleição? Seria predestinação a mesma coisa que eleição? A palavra predestinar seria o mesmo que, de forma simples e direta, marcar antecipadamente. Predestinar é marcar alguém antecipadamente para um fim. É determinar antes de qualquer coisa o fim de alguém. No que diz respeito à predestinação, é Deus, antes de todas as coisas, ainda na eternidade, predestinar ou destinar cada pessoa para um determinado lugar. Quando a gente fala de predestinação, mais uma vez, a gente não pode esquecer que predestinação não significa que a pessoa não necessita submeter-se à ordem da salvação, à ordem salutre, à ordem da salvação, que ela não precisa encontrar-se com Cristo, que ela não precisa render-se a Jesus, que ela não precisa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que uma vez predestinada, ela vai para os céus, ainda que ela rejeite a Jesus, ou que talvez seja possível alguém que, tendo sido destinada ou predestinada para os céus, possa rejeitar a Jesus. Esses são equívocos cometidos muitas vezes por mera ignorância, por relutância em aceitar a doutrina, por dureza de coração. Por conta dessa doutrina, alguns ignorantes, no sentido de falta de conhecimento, propagam ou propalam a desnecessidade de pregar o Evangelho, porque dizem ele, uma vez que as pessoas já foram predestinadas, não há necessidade de pregar o Evangelho. Só que essas pessoas esquecem mais uma vez que Deus predestinou as pessoas para a salvação, escolhendo algumas para a salvação e deixando de escolher outras, mas Ele também estabeleceu a forma como essas pessoas predestinadas, marcadas antecipadamente para a salvação, haveriam de ser alcançadas pelo benefício da salvação ou pela bênção da salvação. Quando a gente fala de eleição, a gente fala da escolha. Quando a gente fala de predestinação, a gente fala do decreto de Deus. A predestinação tem a ver com o decreto de Deus para a salvação. E aí, eu queria pedir a ajuda do pessoal da mídia. Eu passei para eles uma imagem, não sei se vai ser possível, Pablo, colocar essa imagem aí, por favor, Pablo. Ok, quando a gente fala de predestinação, a gente tem pelo menos duas grandes correntes, certo? Ou três grandes correntes, né? Nós temos o supralapsarianismo, o infralapsarianismo
e o arminianismo, né? Todas essas correntes se referem ao decreto de Deus, como Deus decretou a salvação. Então, o que é que nós cremos? Que Deus, e aí eu vou explicar para vocês antes de falar sobre o quadro ali. Veja bem, no supralapsarianismo, crê-se que Deus decretou, predestinou para a salvação antes da queda, lá na eternidade, antes do pecado, antes que o pecado tivesse ocorrido e antes que os nossos primeiros pais tivessem caído, Deus já tinha escolhido uns para a salvação e deixado de escolher outros. A predestinação se deu na eternidade, antes mesmo da queda. A queda também foi um decreto de Deus. No infralapsarianismo, a ideia é que Deus predestinou depois da queda. Depois do pecado, Deus então predestinou alguns para a salvação e deixou de escolher ou predestinar outros. E aí, o arminianismo, que não crê em predestinação, né? E que a ideia deles é que predestinação, de que Deus não escolheu ninguém antecipadamente para a salvação, etc. Eu vou explicar um pouco melhor isso aqui. Vamos lá, com respeito ao decreto, então o supra diz o seguinte, que Deus elegeu alguns, que o decreto de Deus foi um decreto para eleger alguns e reprovar o restante, antes de qualquer coisa. No infra, diz que Deus primeiro decretou criar todos os homens. Veja que no supra, antes de criar, Deus já tinha decretado eleger alguns e reprovar o restante. No infra, diz que Deus primeiro decretou criar. Depois no supra vem, o segundo ponto é que Deus, depois de eleger, Ele criou. Depois de criar, Ele permitiu a queda, decretou a permissão da queda. Depois Ele providenciou a salvação para os eleitos. E quinto, né, o chamado do eleito à salvação por meio da pregação do Evangelho. No infra, diz o seguinte, Deus primeiro decretou criar, depois permitir a queda, e depois eleger alguns e ignorar o restante. Veja que esse ponto 3, ele aparece no ponto 1, no supra. No supra a gente entende, os teólogos entendem, que Deus primeiro, antes de qualquer coisa, decretou eleger alguns e reprovar o restante, até mesmo antes da criação. Aí depois vem providenciar a salvação para os eleitos, o chamado do eleito à salvação. Vejam que as duas correntes se diferenciam apenas no lugar do decreto, na posição do decreto para a eleição. Porque no supra crê-se que Deus decretou antes da queda, no infra Ele decretou depois da queda. Você poderia perguntar, bom pastor, o senhor nos colocou diante de duas situações, qual a que o senhor crê? Eu sou supra. Eu creio que Deus elegeu e decretou antes da eternidade, antes de criar, Ele decretou e Ele escolheu aqueles que Ele queria salvar e aqueles que seriam reprovados, o restante que seria reprovado. Mas é mais fácil explicar a predestinação a partir do infra, porque a partir do infra você tem que Deus decretou criar, permitiu a queda, com a queda todos estavam igualmente perdidos, e entre os perdidos Ele resolveu salvar alguns e deixar os outros da situação em que eles estavam antes. Portanto, o infra é mais fácil de se explicar, mas eu creio que a predestinação se deu na eternidade. Porque se a gente olhar o texto aqui, que nós estamos lendo, o verso
3, 4 e 5 vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não foi depois da fundação do mundo, mas antes da criação. Não foi antes da fundação do mundo, nem havia mundo ainda, e ele já tinha escolhido uns e reprovado outros. E aí o verso 5 diz: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a minha posição e a posição da maioria dos reformados é a posição supra, de que Deus elegeu desde a eternidade, antes de haver qualquer coisa, antes de o mundo ser criado, do universo ser criado, e que antes da criação ele decretou a eleição, ele elegeu alguns e resolveu reprovar a outros. Bom, quando a gente olha esse decreto, a gente vai surgir uma pergunta, né? Há uma questão aí que precisa ser resolvida. Que questão é esta? É a questão com respeito ao livre-arbítrio. Eu vejo muita gente pregando o Evangelho, pregando na igreja e dizendo que nós temos livre-arbítrio. Arbítrio é a capacidade de fazer escolhas, certo? E eu diria que com respeito à salvação, olhando a eleição, os decretos de Deus, nós seres humanos não temos livre-arbítrio. Ninguém tem livre-arbítrio. Por que não tem? Você diz: mas pastor, o senhor está sendo radical. Não estou sendo radical. Porque, biblicamente falando, todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecado. O homem sem Cristo, ele está morto. E é impossível um morto fazer escolhas. É impossível uma pessoa morta fazer escolha pela vida. Lembro do meu saudoso professor, saudoso não porque ele esteja morto, mas porque há muito tempo eu não vejo, reverendo Francisco Leonardo Chacre. Ele era um reitor assim, um pouco durão, e às vezes a gente ia reclamar alguma coisa, e ele, quando a gente ia reclamar, ou da prova, que ele era professor também, ou da prova, da forma como ele conduzia a disciplina, ou alguma questão do seminário, ele, com o sotaquezinho dele de alemão, de holandês, ele perguntava: meu filho, quantos quilos é preciso botar em cima de um morto para ele gritar? Ele dizia: professor, um morto não vai gritar nunca. Ele disse: se cala, irmão, vai para o seu lugar, vai fazer sua tarefa, né? Ele dizia isso para a gente. Um homem morto espiritualmente nunca vai ter condição de fazer escolha. Livre-arbítrio, a palavra, para você entender o seguinte: livre-arbítrio não é a possibilidade de escolher entre esta camisa, uma camisa desta cor, e uma verde, ou uma azul, ou uma vermelha, ou uma amarela. Isso a gente chama de livre agência, a gente pode dar outro nome, mas livre-arbítrio, a palavra e a expressão livre-arbítrio tem a ver com escolha que muda o meu caráter, que muda a minha vida, que muda a minha história, que muda a minha relação com Deus, e eu não posso fazer esta escolha. Nenhum homem pode fazer uma escolha que mude o seu ser. O homem morto não pode fazer escolha que mude o seu ser. Porque se ele pudesse fazer essa escolha, ele estaria seria autossalvação. Ele estaria salvando-se a si mesmo. Portanto, não há livre-arbítrio. Ninguém tem livre-arbítrio. Ninguém pode escolher ser salvo. As igrejas arminianas e os arminianos que pregam isto, os pentecostais são arminianos também, né? E quem prega quem ensina isto, que é possível, que nós temos livre-arbítrio, está
redondamente equivocado. Essas pessoas fazem interpretações da verdade bíblica e da doutrina da predestinação completamente equivocadas. Elas fazem uma interpretação, às vezes, que a gente logicamente, não tem como entender, porque o texto é claro. O texto diz que Deus elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. E não adianta eu dizer aqui que Deus predestinou depois de salvo, depois que a pessoa aceitou a Jesus, ele é predestinado para os céus, etc. Não adianta dizer isso, porque não é isso que o texto diz. Então não existe livre-arbítrio. Existe livre agência. Livre agência são escolhas que eu faço, algumas até morais. Por exemplo, eu posso escolher ter uma vida de santidade, posso escolher, e muitas vezes eu sou chamado a isso, a Bíblia me chama a isso, a deixar o pecado, a abandonar o pecado, a me arrepender do pecado. Hoje mesmo preguei sobre isso agora de manhã. Isso a gente chama de livre agência. São escolhas morais ou não que eu faço, mas essas escolhas não podem mudar o meu status diante de Deus ou a minha natureza pecaminosa. Eu não deixo de ser pecador e me torno santo quando eu faço essas escolhas. Então não existe livre-arbítrio, mas existe livre-agência. Livre-agência são escolhas que você faz, morais ou não, que podem torná-lo mais santo, uma vida mais pura, mais digna do Evangelho, mas que não tem o condão de mudar a tua natureza. Só uma pessoa pode mudar a tua natureza. A tua natureza só pode ser mudada através de Cristo Jesus. E só pode ser mudada se você foi escolhido por Deus desde a eternidade para alcançar a salvação. Fora disso, todo esforço humano é um esforço que não vai levar a lugar nenhum, que não vai conduzi-lo à salvação eterna, porque a salvação só pode acontecer, só se dá por meio da pregação do Evangelho para aqueles que foram escolhidos por Deus desde a eternidade. Mas talvez você esteja na sua mente aí dizendo, mas isso é injusto. Deus está sendo injusto quando Ele escolhe um e deixa de escolher outros, quando Ele tira alguns do inferno e deixa outros ir para o inferno, Ele está sendo injusto. E eu quero responder para você, eu quero lidar como argumento apenas um texto bíblico. Tem um texto lá em Jeremias que fala do oleiro. Não sei se vocês já leram esse livro que fala do oleiro. E o texto lá diz que o oleiro, ele pode fazer o vaso, ele faz o vaso, mas se ele não gostar do vaso, o que é que ele faz? Ele quebra o vaso, desmancha, amassa o barro e faz outro do jeito que ele bem quiser e entender. Ele pode fazer vasos para a honra ou para a desonra. E ele diz, pode o vaso perguntar ao oleiro, por que me fizeste jarro e não panela? Pode o barro perguntar isso para o oleiro? Você já imaginou? Você já foi na olaria? Quem sabe o que é uma olaria aqui? Muita gente nem sabe, né? Na minha cidade, quando eu descia para o centro para trabalhar, tinha algumas olarias assim, na beira da estrada, e como eu ia a pé, lá não tinha, na época não tinha transporte público. Me lembro que era uma época que eu não tinha, depois eu comprei uma bicicleta, mas não tinha bicicleta ainda, eu ia andando todo dia para o trabalho. Aí eu passava por uma, em Jequié, passava por algumas olarias, e eu via lá os trabalhadores pisando barro. Até o barro ficar fininho, ele pegava aquele barro e fazia telhas
fazia tijolos, fazia um monte de coisa. Mas o oleiro pode pegar o barro, né, e fazer panela de barro, você já viu, né? Não é possível que não. Jarro, né? Pode fazer um monte de outras coisas. Agora imagine o barro sendo pisado e perguntasse para o oleiro: vem cá, por que você está me pisando? Você não tem outra coisa para fazer? Ou depois de feito jarro, ele disse: eu não queria ser jarro, eu queria ser panela, eu queria fazer comidas gostosas, saborosas, fazer muqueca de peixe. Imaginou o barro questionando o oleiro porque ele o fez jarro e não panela? É isso que o texto fala em Jeremias, que o barro não pode questionar o oleiro. Você não pode questionar a Deus. Quem é você para questionar Deus? Quem é você para questionar Deus porque Deus te salvou e não salvou a outros? Na verdade, isso já é uma tremenda estupidez, ignorância, falta de gratidão, né? Porque no mínimo você diz: Deus, olha, muito obrigado por me ter salvo. Eu não entendo porque o Senhor não salvou outros, eu até gostaria que o Senhor fizesse isso, mas da minha parte, vamos lá, eu quero começar a discussão contigo dizendo: ó, muito obrigado. Depois aí você poderia ter, quem sabe, questionar, mas não tem porquê, certo? Então, a gente às vezes pensa em predestinação como sendo um absurdo, uma doutrina, tem quem diga que é doutrina do diabo, que a igreja presbiteriana tem uma doutrina que é a doutrina do diabo, que é a doutrina da predestinação. E isso é mera ignorância, dureza de coração, insensibilidade, falta de desejo de entender aquilo que a Bíblia fala, de querer aceitar aquilo que a Bíblia fala. É vaidade humana, porque nós nos achamos tão importantes que nós queremos ter a honra, a glória de dizer: eu escolhi a Cristo. Mas você não escolheu a Cristo. Quero dizer para você que você não escolheu a Cristo. Se você até agora, né, viveu sua vida cristã achando que você é uma pessoa muito boa, que você escolheu a Jesus, que você fez a escolha por Ele, você está equivocado ou equivocada. Você não escolheu, você foi escolhido ou escolhida por Ele, e é por isso que você encontrou-se com Cristo, foi lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro, porque Ele te escolheu, porque você jamais o escolheria. Eu digo de mim mesmo, se dependesse de mim, eu jamais teria escolhido a Deus. Eu conheço o meu coração, eu sei da inclinação do meu coração. Eu não teria escolhido a Deus, mas Ele me escolheu. E tendo me escolhido, aleluia por isso, glória a Deus por isso, Ele enviou Jesus, e Jesus tomou sobre si os meus pecados, e morreu na cruz por minha causa, e ressuscitou, e está sentado à direita de Deus Pai, enviou o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, através da pregação da palavra, mudou o meu coração, mudou a minha vida, e aplicou os benefícios da cruz, do sacrifício de Cristo, feito na cruz do Calvário, à minha vida. E a promessa que Deus fez, e o decreto dele, que não pode falhar, se concretizou na minha vida, fazendo com que um homem como eu, cheio de pecado, com um coração tão duro como o meu, tão inclinado para fazer o mal, me rendesse a Ele, e o reconhecesse como Senhor e Salvador da minha vida, e fosse posto aqui nessa igreja tão especial para estar pregando o Evangelho. Não sou eu, não depende de mim. Portanto, a predestinação também não tem nada a ver com presciência de Deus, é bom deixar claro isso. Falei com respeito à eleição, mas eu quero reforçar mais uma vez: a predestinação não tem a ver com eleição, não tem a ver com presciência de Deus. Deus não levou em conta a sua presciência para predestinar-nos à salvação. Ainda bem, né? Quem já pensou? Se Deus olhasse lá da eternidade para Samuelzinho
e dependesse do que Deus ia ver em Samuel para predestiná-lo para a salvação ou para a perdição, o que ia acontecer com Samuel? E eu estou pegando Samuel porque me parece que entre nós, né, é um melhorzinho, né? Deus, apesar de ser o melhorzinho, se dependesse da presciência de Deus, do conhecimento que Deus tinha dele antes, ele teria perdido. Samuel é o filho que é. Pode ser que haja controvérsia, os pais vão dizer isso. Me parece bom filho, um bom amigo, um bom crente, mas ele não é isso porque isso não é ele, não é porque ele era assim. Ele é isso porque Deus produziu nele essa pessoa que ele é. É resultado da ação de Deus, não é intrínseco dele. O coração de Samuel é tão ruim quanto o meu coração, quanto o seu coração. Não se engane com respeito a isso. Samuel é tão pecador quanto eu, quanto você. É tão pecador quanto muita gente que está lá fora, que nunca se encontrou com Cristo Jesus. O coração dele é tão inclinado a fazer o mal quanto o coração de muita gente, que você não quer passar nem perto. Mas foi Deus, por conta da eleição, por conta da predestinação, ele foi encontrado por Cristo, lavado, regenerado, transformado, nasceu de novo, é uma nova criatura. Então, eu não quero que você saia daqui ou termine de ouvir esse culto e fique deprimido, né? A ideia não é essa. A ideia é que você saiba que você é o que é por conta da graça de Deus, tão somente, e mais nada. E aí o texto diz, olha, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. A palavra adoção, adotar, a adoção é uma figura do mundo jurídico, que significa filiação por lei, né, que tem a ideia de filiação por lei, ou seja, alguém torna filho de uma outra pessoa por conta da força da lei, da imposição da lei. Quando eu digo imposição da lei, não é que contra a vontade da pessoa é imposto, mas a pessoa vai perante a lei e diz, olha, eu quero adotar Pablo, por exemplo, né? E aí a lei vai ver se você tem condição ou não e tal, e vai dar para você a paternidade, né, ou vai entregá-lo como seu filho. Você vai adotá-lo como filho, e ele terá todos os direitos que um filho natural. Então, ele vai herdar como herdam os filhos naturais. E uma vez adotado, Pablo, uma vez adotado, não pode ser desadotado. Quem o adotou não pode dizer assim, não, eu me enganei com Pablo, não quero mais, vou devolvê-lo para a justiça, ou para os pais dele, ou para quem, sei lá para quem. Não pode fazer isso. Você não pode deixar de ser pai uma vez que você adotou. O texto diz que em Cristo Jesus nós fomos adotados por Deus, porque nós não éramos filhos, nós éramos inimigos de Deus. E se você ler João, o Evangelho de João, logo no início, você vai ver isso, que o pecado nos tornou inimigos de Deus, nós éramos adversários dele. Então a ideia de que, às vezes eu estou evangelizando e estou falando com as pessoas, ela diz, não, todo mundo é filho de Deus, né? E eu não vou travar uma discussão teológica com a pessoa, né? Não vou pegar Calvino, Berkoff, Spru, Santo Agostinho, qualquer outro teólogo, e pegar a sistemática e abrir diante da pessoa e começar a ensinar para ele, discutir com ele de acordo com a teologia sistemática. Não vale a pena. E às vezes eu concordo com ela, não, tudo bem, realmente todos nós somos filhos de Deus, mas eu tento explicar àquela pessoa que somos filhos, todos são filhos, porque todos foram criados por Deus, nesse sentido. Mas alguns são filhos porque foram adotados por Deus em Cristo Jesus. E são filhos como Cristo é filho, irmão de Jesus Cristo. Não criaturas apenas, não apenas criados por Deus, mas adotados por Deus
em Cristo Jesus, e são filhos e irmãos de Jesus, faz parte da grande família de Deus. Não são criaturas como os animais, como qualquer outro que foram criados. Então, o texto diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Em Cristo Jesus nós fomos adotados. E essa adoção se deu por quê? Porque lá atrás, muito antes de haver mundo, antes da fundação dos tempos, Ele nos elegeu e decretou que nós seríamos salvos e adotados como filhos. É por isso que eu preciso pregar o Evangelho. É por isso que eu prego o Evangelho. Porque eu sei que mesmo que eu não veja os frutos do Evangelho, da minha pregação, eu sei que nessa cidade, que passa na porta dessa igreja, que passa nessa praça, que na rua por onde eu ando, nos lugares onde eu circulo, as pessoas com quem eu falo, há milhares e milhares de pessoas escolhidas por Deus para a salvação, e que elas precisam ser encontradas pelo Evangelho, e que o Evangelho é o instrumento e o meio através do qual Deus vai chamar essas pessoas e adotá-las em Cristo Jesus. Tudo isso que já aconteceu na eternidade, porque essas pessoas na eternidade, elas já são filhas de Deus. Elas não serão filhas de Deus, mas elas já são filhas de Deus na eternidade, no tempo perfeito. Elas já fazem parte da igreja, que nós chamamos de invisível, do número total daqueles que Deus escolheu para a salvação. Mas elas precisam experimentar isto, ter um encontro daquilo que foi, da promessa com a realidade dessas pessoas. E esse encontro se dá através da pregação do Evangelho. As pessoas são chamadas pela pregação do Evangelho. Aqueles que não têm essa doutrina e que pregam, e muito mais do que nós, porque se a gente olhar os arminianos, os pentecostais, eles pregam, eles evangelizam, eles saem pelas ruas, eles vão para as praças, eles estão em todos os lugares falando de Jesus o tempo todo, sem se cansarem, mas eles não têm a esperança que nós temos, eles não têm a certeza que nós temos. Sabe quem deveria estar o tempo todo pregando o Evangelho, falando de Jesus, anunciando a salvação em Cristo Jesus? Eu e você, porque nós sabemos que há pessoas que foram escolhidas por Deus, que a palavra pregada não volta vazia, que há pessoas que precisam ser resgatadas, alcançadas, por meio da pregação do Evangelho. Portanto, a predestinação é uma doutrina que não deveria, ao contrário do que muita gente faz, inibir a minha atividade evangelística. Ao contrário, ela deveria me lançar à pregação do Evangelho. Ela deveria ser a grande motivação para pregar o Evangelho. Ela é o grande estímulo que eu tenho para pregar o Evangelho. Porque quando eu estou pregando o Evangelho, eu sei que entre as pessoas que estão ouvindo, pode haver pessoas escolhidas por Deus para a salvação, que podem não aceitar naquele momento, mas aquela palavra, aquela semente vai ficar no coração daquela pessoa, e a palavra de Deus vai ficar no seu coração, e Deus vai, através do Espírito Santo, trazer aquela palavra ao seu coração, em alguns momentos da sua vida, até o dia em que ela, ouvindo mais uma vez, quem sabe, confirme aquilo que já está no seu coração, e ela se renda a Jesus. Finalmente, o texto diz, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra beneplácito, que é uma palavra difícil, complicada até, ela poderia ser traduzida, beneplácito, como vontade de Deus, na verdade. O significado dela é vontade, escolha, boa vontade, bom intento, benevolência, deleite, prazer, satisfação. Mas também tem a ver com o plano de Deus, com o projeto de Deus, com aquilo que, o desejo do coração de Deus, o plano de Deus para alcançar alguém, certo? Então, o texto diz que é
segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. A palavra beneplácito tem a ideia de boa vontade para com alguém, mas também, sobretudo, de propósito. É segundo o propósito dele, não é segundo o meu propósito, é segundo o propósito dele. É segundo a vontade soberana de Deus, é isso que o texto está dizendo. Nós somos escolhidos segundo a vontade soberana dele. Não há em mim nada que pudesse dispor o coração de Deus para me escolher. E eu não entendo isto, porque as minhas escolhas sempre são baseadas em... Eu preciso de gatilhos para fazer escolhas. Se eu vou comprar roupa, eu preciso gostar da cor, gostar do modelo. Alguns dias atrás eu fui comprar umas roupas e a pessoa queria que eu comprasse umas camisas lá, parecia aquele negócio de rodeio e tal. Eu disse: minha filha, pelo amor de Deus, se tu me der de graça e me dá uma grana para usar, eu não quero. Não gosto desse tipo. Eu preciso de gatilhos. O preço precisa estar bom, né? Eu preciso gostar da cor, gostar do modelo. Eu preciso ver a qualidade. Mas Deus não, Deus olhou para mim e não viu qualidade nenhuma, não viu nada de bom em mim, e ainda assim Ele resolveu me escolher. Deus, por conta do seu amor, escolheu a mim e a você, e nós não temos como explicar isso. Por isso, nós deveríamos render a Ele gratidão todos os dias. Os nossos corações deveriam transbordar de louvor, o verso 6 vai dizer isso, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Deveríamos ser pessoas muito gratas a Deus. E essa gratidão deveria nos impulsionar a viver de conformidade com a sua vontade, a buscarmos mais e mais a sua presença, porque Ele resolveu escolher gente como eu e você. Não se engane, tem gente aí fora que não foi escolhida melhor do que você, não tenha dúvida nenhuma. Melhor pai, melhor mãe, melhor irmão, melhor filho, melhor do que você. Mas Deus escolheu você, certo? Tem muita gente melhor do que eu aí fora, mas Deus escolheu a mim, e eu sou grato a Ele por essa escolha que eu não compreendo, mas eu louvo o nome dEle por isso. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos ensine a entender, ou se não entender, mas aceitar essa doutrina. Talvez você não consiga entender, não consiga compreender, você na sua cabeça diz: mas como é que pode Deus escolher desde a eternidade e tal, e deixar de escolher outro? Talvez você não entenda isso. Mas tem coisas na Bíblia que não são para serem entendidas, mas serem cridas e recebidas pela fé. E essa é uma doutrina que você não precisa querer entender, se você não consegue. Você precisa apenas aceitá-la e crer pela fé, que é assim porque a Escritura diz que é. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, visite nossos corações. Amém.